Olá, eu sou Roberto, mais conhecido como Alto Valeriano. Estou começando esse projeto de releitura dos apêndices das Crônicas de Gelo e Fogo, partindo do primeiro livro, A Guerra dos Tronos. Na releitura, eu encontrei detalhes interessantes sobre a escrita de George Martin e alguns indícios de coisas que ele pode estar planejando para o futuro da saga. Essas descobertas não são fruto de minha imaginação. O próprio autor já declarou que os apêndices escondem muitas informações que só viriam a ser exploradas no futuro. Em 20 de abril de 2012, em uma sessão de perguntas e respostas ocorrida em um cinema em Lisboa, Portugal, Martin declarou o seguinte: "Eu não conhecia necessariamente todos os personagens secundários. E claro, há muitos e muitos personagens secundários. Se você observar, se puder encontrar uma primeira edição ou a edição antiga da década de 90 de A Guerra dos Tronos e olhar o apêndice original no final dos livros, verá muitos nomes de personagens. Alguns deles ainda não apareceram, mas eu tinha planos para todos esses personagens. Digo, eu os criei e coloquei lá porque eventualmente eu teria alguns papéis para eles. Então, façamos exatamente o que Martin propôs e vamos dar uma olhada nesses apêndices e especular o que o escritor tinha em mente. O primeiro apêndice é o da Casa Baratheon. Vamos começar pelo trecho que diz que Orys Baratheon teria subido na hierarquia de seu suposto meio-irmão até se tornar um de seus mais ferozes comandantes. O fandom costuma dar muita atenção ao parentesco de Orys, como se isso de alguma forma justificasse seu prestígio junto a Aegon, mas esse trecho sugere o contrário. É bem possível que Orys não tenha sido o único filho bastardo de Aerion Targaryen, se é que ele era seu filho, né? Então a sugestão de que Baratheon tenha subido na vida por seus próprios méritos é um fato interessante. Prestem atenção aos títulos que Robert recebe aqui. Rei Robert Baratheon, o primeiro de seu nome. E é só isso. Nada de títulos completos. Parece que Martin estava sendo econômico, pois veremos isso acontecer com a maioria das grandes casas. Todos os ramos da Casa Baratheon foram aqui representados: Porto Real, Ponta Tempestade e Pedra do Dragão. Na lista de vassalos, só faltaram as casas da Terra da Coroa. No entanto, há um caso peculiar que eu quero comentar, de uma casa vassala que trocou de região nos livros seguintes. Foi a Casa Seaworth, de Davos Seaworth. Nos apêndices do primeiro livro, a Casa de Davos era vassala de Pedra do Dragão, mas no segundo livro, as terras de Davos passam para o Cabo da Fúria e têm sua lealdade juramentada à Ponta Tempestade. Então houve uma clara mudança de planos entre livros. Em 2003, Martin respondeu a um fã que Davos foi criado para que Stannis não fosse um personagem com ponto de vista. Daí não temos ideia de quais eram os planos de Martin para a Casa Seaworth originalmente. Talvez ele a imaginasse como uma casa antiga que conviveu próxima dos Targaryen, ao estilo dos Massey, Baraemon, Celtiga e Velaryon, e que tinham sua sede em algum lugar nas Terras da Coroa. Inclusive, o nome Seaworth realmente combina com a região. Partindo agora para o apêndice dos Stark, nesta releitura o que me chamou a atenção foram algumas questões envolvendo os vassalos de Ned. Helman Tallhart, Jon Umber e os irmãos Glover são citados, mas sem que suas fortalezas sejam nomeadas. Tudo bem que Bosque Profundo e Última Lareira ainda não constavam nos mapas originais do livro, porém, a Praça de Torrhen já existia. Isso me faz perguntar se Martin apenas esqueceu-se de nomear a sede dos Tallhart ou se ele antes imaginava que Praça de Torrhen seria comandada por outra casa. Outra questão intrigante é a ausência da casa Dustin na lista de principais vassalos de Winterfell. Isso é particularmente estranho se considerarmos que o irmão mais velho de Ned, Brandon, foi criado por Lord Dustin. Brandon era o herdeiro da casa Stark à época, então esse movimento político era um sinal de que Rickard Stark, pai de Ned, prestigiava bastante a casa Dustin. Certamente estamos diante de algo que Martin mudou na história dos livros ao longo dos anos. Isso pode conter algumas revelações sobre o papel dos Dustin no futuro da casa, mas eu não saberia dizer o que seria. O apêndice seguinte é o da família Lannister. Aqui George inclui muitos detalhes sobre a história pregressa da casa, como por exemplo, que os Lannister de hoje descendem do mitológico Lã o Esperto pela linha feminina. Este detalhe só é realmente explicado em O Mundo do Gelo e Fogo, em que ficamos sabendo que um ândalo chamado Joffrey Linden se casou com a filha de Gerald III Lannister. Esse tipo de antecipação nos faz perguntar se Martin tinha em mente que essa quebra de linhagem teria algum significado para a história das crônicas, como precedente para algo que ainda veremos. Mas a coisa que mais chama atenção mesmo é Jaime ser tratado como herdeiro de Rochedo Casterly mesmo nos apêndices. Muitos leitores reclamam de pessoas como Ned deixar passar esse tipo de coisa no primeiro livro, e até hoje Martin insiste em dizer que não se trata de um erro. A justificativa do escritor é que Tywin era quem sustentava que Jaime era seu herdeiro, a ponto disso ter virado lugar comum nos Sete Reinos. Porém, eu não conheço um fã das crônicas sequer que aceite essa desculpa esfarrapada de Martin. De todo modo, esse título de herdeiro não é repetido nos livros seguintes, então pode ser que George tenha feito um recuo estratégico nesse ponto.
Outro background interessante na família Lannister é que desde o primeiro livro da saga, o tio Geryon, o irmão mais novo de Tywin, é dado como desaparecido por ter se perdido no mar. Esse mistério só viria à tona 2 livros mais tarde, em A Tormenta de Espadas. O que isso significa para a história das crônicas eu não saberia dizer, mas o que quer que seja, fica claro que Martin estava preparando com muita antecedência. A seção sobre os cavaleiros e vassalos da casa Lannister tem o mesmo problema visto no norte. Pessoas como Adam Marbrand, Harry Swift ou Forley Preston não têm a sede da casa indicada. Fica parecendo que Jorge está seguindo um padrão, mas não é verdade, como a gente vai ver nas casas a seguir. Um detalhe interessante é a menção de um mercenário de Essos entre as pessoas a serviço de Lord Tywin. Vargo Hoat é um homem da cidade livre de Corro, que lidera uma companhia mista de pessoas vindas do leste. Vargo é um personagem inusitado, mas o que é realmente inusitado é o paralelo que ele cria entre Tywin e Doran Martell, algo que só me atentei nesta releitura. Vou falar mais detalhadamente sobre isso quando chegarmos à seção de Dorne, fiquem espertos. Entramos agora no apêndice do Vale, e há 2 pontos que merecem análise. O primeiro é que entre as principais casas vassalas do Ninho da Águia estão os Melcombe e os Hersey. Ninguém dessas casas apareceu até hoje nos livros, e apenas sabemos a localização da fortaleza dos Melcombe. Porém, é preciso notar que no primeiro livro, o mapa do Vale de Arryn só indicava 2 localidades, o Portão Sangrento e o Ninho da Águia. Então, Martin realmente deixou o desenvolvimento do vale para muito mais tarde. O segundo ponto de interesse nesse apêndice é que, muito embora Jon Royce tenha aparecido no primeiro livro, ele não consta da lista de vassalos, enquanto que seu primo Nestor, que é de um ramo menor, aparece. Eu sinto que Jorge estava tentando esconder alguma coisa aqui. Deixando o vale e seguindo para as terras fluviais, vemos bastante história sobre a extinta casa Hoare. É impressionante a quantidade de detalhes, mas alguns erros de digitação deixaram-na um pouco menos impactante nesta releitura. Haren é chamado de Harren e erraram no apelido de Harwin. Chamaram o mão dura de Hearthand, enquanto o correto seria Hardhand. Este erro é preocupante, pois somente foi corrigido em Um Mundo de Gelo e Fogo, então os fãs brasileiros ficaram com a informação errada por alguns anos. Hoster Tully é apenas apresentado como Senhor de Corre Hill. Não há qualquer menção ao título de Senhor Supremo do Tridente, que é o que indica o poder de suzerano regional. É curioso que isso não conste aqui, pois os títulos dos protetores do Norte, Sul, Leste e Oeste foram mencionados, e isso tem um impacto na história desde o primeiro livro. Entre os vassalos dos Tully, temos uma situação curiosa. As terras dos senhores Bracken e Blackwood já têm nome, muito embora até hoje não saibamos com certeza aonde elas ficam no mapa. Porém, as terras das casas Vance, Piper e Derry não são mencionadas. No caso de Derry, parece até um pouco sem sentido, pois as terras deles apareceram no primeiro livro quando a comitiva do rei voltava para Porto Real. Esta falta de nome seletiva se repete no apêndice da família Tyrell. Essa seção não tem nada que chame atenção, exceto o fato de Jon Fossoway ser o único vassalo cujas terras não são mencionadas. Em uma lista em que todos os castelos de cada casa são mencionados, não faz sentido que Fossoway seja a única exceção. Especialmente porque o mapa da Campina, no primeiro livro, só mostra a localização do Jardim de Cima e Vila Velha. Eu acho que foi apenas um erro de memória aqui. O apêndice das Ilhas de Ferro abrigam 2 fatos dignos de nota. O primeiro é que Balon Greyjoy está com o título de rei. Na verdade, ele é chamado de Senhor das Ilhas de Ferro, Rei do Sal e da Rocha, Filho do Vento Marinho e Senhor Cefeiro de Pike. Tem mais títulos do que o próprio Robert, o que é flagrantemente absurdo. Mas enfim, que seja feita a vontade do todo-poderoso Martin. Entre as casas juramentadas a Pike existe uma que chamou minha atenção, pois eu nem lembrava dela. A casa Toney apoiou Victarion na Assembleia de Homens Livres e eles vivem na ilha de Montrasgo. Porém, o mais peculiar nessa casa é o brasão. De acordo com o banco de dados do portal Westeros, as armas da casa são um chicote de folhas de urtiga vermelha. Eu fiquei me perguntando por que uma região conhecida pelo culto à violência teria um chicote de folhas. Parece algo inofensivo. Mas eu fiz uma pesquisa e descobri que as folhas de urtiga vermelha têm espinhos cujo contato, abre aspas, causam uma dor excruciante tão repentina quanto um choque elétrico, que pode durar 2 ou 3 dias. Parece que combina um pouco mais com os Homens de Ferro. Enfim, chegamos a Dorne, o apêndice mais interessante do primeiro livro. Na história pregressa da casa, fala-se que a influência Rhoynar é forte na região. Contudo, não se fala quando os Rhoynares teriam chegado. A edição brasileira grafou o apelido do príncipe Oberyn como Víbora Negra. O erro de tradução é nítido, né? Pois a víbora sempre foi vermelha nas edições em inglês. No Brasil, este erro só veio a ser corrigido no terceiro livro, A Tormenta de Espadas, o mesmo em que Oberyn aparece pela primeira vez.
A principal atração desse apêndice, no entanto, não são os personagens centrais da Casa Martell. Jorge plantou sementes mais relevantes nos personagens secundários. Vamos começar examinando um personagem muito mal falado nas crônicas: Areohotá. Sempre surpreendeu aos fãs que o capitão da Guarda Martell estivesse nos apêndices desde o primeiro livro. Sua descrição já o caracterizava como um homem vindo de Norvos, apesar de que um erro de digitação transformou Norvosh em Movosh, mas vamos pular isso aí. A origem estrangeira de Hotha não é estranha, pois Martin já havia estabelecido que a esposa de Doran era estrangeira. Mas lembram que eu disse que Vago Hort criava um paralelo inusitado entre Tywin e Doran? Vou explicar. Neste apêndice, Areohotá é chamado de mercenário. Ou seja, no primeiro livro, Martin fez com que tanto Doran quanto Tywin tivessem mercenários estrangeiros a seu serviço. E isso parece dizer algo sobre os planos que Martin ainda tem em mente para Hotha nos próximos livros. Hotha parou de ser chamado de mercenário já no apêndice do segundo livro. Isso pode parecer trivial, mas na verdade é uma grande mudança no personagem. Afinal, os mercenários têm um estigma social muito particular, volúveis e traiçoeiros. E prestem atenção, Hotha perdeu o título de mercenário exatamente no mesmo livro em que Vargo Hort vira a casaca. Toda essa volta parece indicar que Martin tinha a intenção de que Hotha também traísse Doran, mas não como mercenário, como alguém que só pensa em dinheiro. Os capítulos de Arianne que Martin liberou de Ventos do Inverno nos contam que Aerohotá se juntou ao Barasend e Balon Swan na caçada de Geraldane, o Estrela Negra. Caso Obara morra, Hotha estará longe de casa e poderá ser forçado a tomar decisões difíceis sem poder consultar Doran. Tendo em mente que Estrela Negra é capaz de matar até crianças, ele poderia continuar a jogar baixo e o capitão da guarda se veria diante de conflitos éticos pela primeira vez na sua vida. Neste cenário, Hotha poderia ser levado a trair as ordens de Doran para fazer algo que ele entende como correto. Daí porque tirá-lo da condição de mercenário tornaria a história ainda mais interessante. Mas isso são especulações minhas, claro. O segundo ponto no apêndice dos Martell é que há apenas um vassalo nomeado, Edric Dayne. Surpreende muita gente que Edric era mencionado desde o primeiro livro, mas temos que dar atenção ao fato de que sua idade não é mencionada aqui. Talvez Martin pensasse em Edric como um homem adulto, mas mudou de ideia em A Tormenta de Espadas e aí transformou ele numa criança de 12 anos. De todo modo, Edric ser o único vassalo mencionado apenas reforça sua importância para a trama. Mas os detalhes de Dorne não terminam aqui. Entre as principais casas vassalas de Lança Solar, Martin colocou o sobrenome de um personagem que aparece no primeiro livro, e em nenhum lugar ficamos sabendo que ele era dornês até ler o apêndice. Estamos falando de Aeron Santagar. Enquanto Sir Aeron esteve vivo, ninguém falou sobre sua origem. E como Martin parou de colocar o resumo de vassalos a partir do terceiro livro, o leitor desatento poderia nunca descobrir que Santagar era um potencial inimigo dos Lannister. E qual a importância disto agora que ele está morto, você poderia me perguntar? A resposta é simples. Aeron Santagar foi a primeira pessoa fora do núcleo Stark a saber que a daga de aço valeriano de Robert ficou para trás em Winterfell. E mais, que ela foi trazida em segredo para Porto Real. Sir Roderick interrogou Santagar também em segredo. Se somarmos isso ao fato de que Sir Aeron parece nunca ter contado nada a ninguém na corte, a estranheza só aumenta. Vejam, um homem cuja casa era juramentada aos Martell foi informado sobre o que parecia ser um conflito emergente entre os Stark e Lannister. Ou seja, pode ser que Doran seja uma das poucas pessoas que conhece a real origem do conflito. Caso o príncipe de Dorne buscasse se informar, poderia até mesmo ligar a notícia que Bran havia caído de uma torre com a viagem de Sir Roderick. Isso faz a gente pensar, não é mesmo? Para terminar, vamos olhar o apêndice da Casa Targaryen. Na história pregressa, Martin cita que Aegon e suas irmãs teriam se lançado ao mar para conquistar os 7 reinos. Esta é uma frase interessante, pois contradiz muito do que se fala na internet. É muito comum que as pessoas falem que King's Landing, o nome em inglês de Porto Real, seria uma alusão ao local onde Aegon pousou com seu dragão quando iniciou a conquista do continente. Entretanto, como diz a frase, eles vieram pelo mar, e o local foi onde os navios Targaryen desembarcaram. Na linha do tempo dos reis Targaryen, existem alguns pontos que frequentemente são lembrados em discussões na internet. Quando George fala sobre Aegon II, ele ressalva que este rei disputou o trono com sua irmã Rhaenyra um ano mais velha. Hoje em dia, a história é bem diferente. Não só Rhaenyra era meia-irmã de Aegon, como ela era 10 anos mais velha. De toda forma, é interessante notar que Martin já estava preparando esse precedente histórico desde sempre. Afinal, o segundo livro da trilogia que ele tinha em mente no começo se chamava exatamente A Dança dos Dragões, então ele realmente precisava estabelecer um pouco de história. Outro ponto que foi modificado da linha do tempo
foi Viserys II ser chamado de quarto filho de Aegon III. Alguns fãs, entre eles Linda Antonson, haviam chamado a atenção de Martin sobre a idade de Aegon III e Viserys II não permitir esse tipo de coisa. Daí, Martin agradeceu pela correção e resolveu fazer Viserys II ser irmão e não filho de Aegon III. Aqui termina o apêndice de A Guerra dos Tronos. O que eu acho importante destacar é que fica claro que os apêndices das crônicas não são meras listas de personagens que vimos durante o livro, mas também falam sobre pessoas e fatos que ainda veremos. Gostou do vídeo? Diga nos comentários. Se inscreva no canal e clique no sino das notificações. Até a próxima!